Olá, meu nome é Adriana Alves Pereira, sou estudante de Pedagogia na Universidade São Judas Tadeu, no campo da Moca. Estudo no período noturno e estou no 7º semestre. Minha orientadora é a Cristiane Simões. Nós iremos falar um pouquinho sobre a alfabetização e letramento na EJA. Para que possamos entender um pouco sobre a alfabetização e o letramento, vamos ver quais são as diferenças entre alfabetização e letramento. A alfabetização ela é a ação de ensinar a ler e escrever. Ou seja, quando o aluno aprende a ler e escrever, ele já está alfabetizado. O letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita. Ou seja, é quando o indivíduo ele sabe fazer a interpretação daquele texto, ele sabe expor as suas conclusões, as suas opiniões, e ele sabe colocar aquele aprendizado da leitura e escrita no seu cotidiano. Alfabetização da EJA. Para que o indivíduo aprenda a ler e escrever, é necessária a prática, onde será construída através da interação do sujeito com o cotidiano, apropriando-se da leitura e da escrita. Nós devemos levar em consideração que o indivíduo da EJA, ele tem uma realidade e que essa realidade, ela possui escritas, seja numa receita, seja na assinatura do seu nome, seja para você pegar um ônibus, então, seja para você ler uma bula. Então, existe uma familiarização com a escrita daquele indivíduo que está em sala de aula. Antigamente, ler e escrever era entendido como atos de codificação. O que significa codificação? Significa escrever. E decodificação é a leitura, onde o principal objetivo era o professor possibilitar a aprendizagem através de códigos. E esses códigos, eles representavam sons emitidos. Um modelo tradicional desse tipo de aprendizagem são as cartilhas, que durou até 1990. Demorou um pouco para sair da sociedade, mas as cartilhas, o principal objetivo delas era com que ensinasse as letras e os sons emitidos, não que fizesse associações, tipo para que o indivíduo ele aprenda a ler e aprenda a escrever, é necessário a prática. Ou seja, não adianta que nós colocamos esses alunos só nessas cartilhas, se eles não praticarem na vida, se eles não praticarem durante o seu dia a dia, se eles não praticarem em seu cotidiano. Então, para que esse aprendizado se torne mais significativo, essa alfabetização, é necessário levar para o cotidiano, tanto a alfabética como a ortográfica, tá? Onde o conhecimento ele é construído através da interação do sujeito entre a sua realidade e a sua alfabetização. Assim, será mais fácil de contribuir para a associação da leitura e da escrita. A escrita ela deve fazer parte do cotidiano do indivíduo e não apenas só na escola, como era feito através das cartilhas. Partindo da relação entre o sujeito e o objeto que se constrói o conhecimento, onde o professor é mediador para a apropriação desse conhecimento. Ou seja, o professor, ele, no ensino da EJA, ele está ali para mediar, ele está ali para suprir, onde o indivíduo ele é o principal protagonista do seu aprendizado.
Por exemplo, se nós colocássemos uma fábula, ou se nós colocarmos uma fábula, nós pediremos para que esses alunos leiam. E o que significa aquela fábula? O que significa o que há por trás daquela história? Qual o aprendizado que nós temos com aquilo? Então, é fazer com que o aluno ele associe a sua realidade com a escola, com a alfabetização. Porque é pegando um ônibus, é fazendo uma assinatura, é lendo uma bula de remédio, é lendo uma receita. Tudo isso fazem parte do cotidiano do indivíduo. O ambiente alfabetizador, ele deve proporcionar diferentes acessos e materiais escritos, como o alfabeto, calendário do mês, parlendas e até seus próprios trabalhos devem estar expostos. Um ótimo material para ser trabalhado com letramento também são as parlendas, são as fábulas, que quando você trabalha isso com um aluno da EJA, isso faz ele refletir. E se ele reflete na escola, ele é capaz de refletir na sociedade. Então, é muito importante que o educador, ele motive esses alunos. É muito importante que o educador os faça refletir, os faça ir além da escrita, além dos sons fonéticos, além da leitura. Que a leitura faça parte do cotidiano do indivíduo, daquele aluno da EJA. Porque quando ele lê, ele torna seu vocabulário mais rico. Então, quanto mais leitura, melhor o seu vocabulário na sociedade, melhor o seu pensamento crítico na sociedade. E tudo isso já vai além da alfabetização. Tudo isso vai para um processo de letramento, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Concluindo, a alfabetização é um processo de escrita alfabética e ortográfica, aprimorando o uso de atividades de leitura e escrita. Para que a alfabetização ela seja concluída com resultados positivos, é necessário que o educador ele proponha atividades que fazem também parte do cotidiano da criança. Do indivíduo, do estudante da EJA. Aquele jovem, aquele adulto, aquele idoso. Então, quando você pratica as atividades participando do cotidiano do educando, torna-se aquela aprendizagem de leitura, do alfabeto e da ortografia mais rico. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o letramento. Letramento é quando o indivíduo que se apropria das práticas da leitura e escrita e utiliza com propriedade em seu convívio social e profissional. Inserir o aluno no mundo da escrita é fazer com que ele se aproprie da escrita, tanto alfabética como ortográfica, e que desenvolva a habilidade das práticas sociais de leitura e escrita, passando assim a ser um processo de letramento. Então, quando nós vamos além daquela leitura, além daquela escrita, nós partimos para uma reflexão, nós partimos para uma crítica, para a criticidade. Nós vamos desenvolver a criticidade daquele indivíduo. Então, quando você faz com que esse aluno reflita, você faz com que aquele aluno pense, ou que aquele aluno questione, porque, mas eu entendi isso, mas eu entendi aquilo. Você pratica um debate na sala de aula, você pratica uma relação onde os alunos podem compartilhar suas experiências, você
tá permitindo você tá permitindo que ele exponha suas ideias, seus pensamentos. E quando você faz isso, você torna o vocabulário do aluno mais rico, porque ele vai compartilhar. E quando você associa isso com a leitura, ele vai ter palavras mais significativas para aquela ideia que ele está querendo passar. Então é muito importante que nós façamos refletir. E com certeza, quando você faz isso na sala, ele vai fazer no seu convívio social. Ele vai fazer no seu convívio profissional. Porque ele vive na sala, ele leva para o seu cotidiano. Ele vive no seu cotidiano, ele leva para a sala. Então, isso é um ciclo onde o educador ele deve mediar, ele deve levar em consideração para que o processo de alfabetização e letramento ele possa ser mais significativo, né? Então, ele é muito importante para esse processo, a alfabetização e o letramento. Então, o indivíduo, ele se apropria das práticas de leitura e escrita, desenvolve a sua criticidade e é capaz de ter opiniões próprias, é capaz de ter pensamentos críticos, é capaz de refletir tanto na sociedade quanto no seu ambiente profissional, tanto no seu contexto pessoal, familiar, como no contexto da escola. E isso é muito gratificante porque você acaba percebendo isso em sala de aula. Quando o aluno ele expõe as suas ideias, você faz uma atividade para refletir, você dá uma fábula, você dá uma parlenda para que ele possa refletir. E quando ele fala, é muito gratificante porque você percebe a mudança daquele indivíduo. Você percebe o quanto ele refletiu. Então, só para concluir, a diferença entre ser alfabetizado e letrado está na extensão do domínio da leitura e escrita. É onde o indivíduo ele se apropria da escrita e leitura e ainda utiliza com propriedade em seu convívio social e profissional. Então, aqui estão minhas referências, né? Eu fui num projeto da Uninove, que eu acessei dia 27 de abril, no site Educa Mais Brasil, no site da Nova Escola e no site da InfoEscola, todos enfatizados em educação e alfabetização de alunos. Obrigada.